Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Como aquelas boas histórias que a gente tem entre amigos. Aqui a gente tem muita história boa com a nossa convidada de hoje. Ela é empresária, atuante no segmento da indústria e foi recentemente recebeu o título para ser diretora. É titular do Ciesp Bauru e vai assumir agora em janeiro de 2026. Quem vai trazer todas as informações para a gente é ela, Gisela Casarim. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Muito feliz. A gente que agradece por conhecer um pouquinho da sua história, dessa mulher empresária, né? Atuante aí no segmento da indústria e, inclusive, na área internacional. Gostaria de conhecer um pouquinho como que começou a sua trajetória profissional, né? E para você também estar na liderança, como aí foi recentemente, né? Nomeada diretora, inclusive. Quero que você traga para nós. Primeiramente, boa tarde, muito obrigada, super obrigada pelo convite. Adoro falar com você. Também, muito bom te ouvir. A gente está sempre junto, né? De uns tempos para cá. Mas eu comecei há um tempinho atrás, assim. Meu pai fundou uma empresa em 1973. E quando eu tinha uns 10 anos, 9 anos, falei, pai, quero trabalhar. Eu estudava, claro, mas eu quero trabalhar. Nem que seja para servir um café. Não tem um cafezinho lá para eu servir, mas eu queria trabalhar. Aí foi engraçado porque saiu o Mirim. E ele falou, tem um serviço do Mirim lá, você quer fazer? Eu falei, quero. Que, aliás, é a coisa mais divertida do universo. Não existe mais Mirim hoje, né? Porque é tudo na internet. E eu comecei ali, trabalhando com meu pai ali com 13 anos. E eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e as coisas foram evoluindo. Aí eu fui pro faturamento, e a coisa foi indo. E com 17 anos, o meu pai me emancipou, minha mãe quase matou o meu pai, e eu entrei como diretora financeira da empresa. Só para esclarecer, quando te emancipou, que realmente ele te trouxe a sua independência, Independência, né? Ele foi no cartório, na época não precisava da mãe e do pai. Precisava de um dos pais. Meu pai foi sozinho comigo no cartório, assumiu o risco. Eu tinha 17 anos. E ele me emancipou, porque só assim eu poderia entrar no contrato da empresa. E ali eu comecei a trabalhar na Cainco. Quer dizer, já trabalhava lá, mas assim, mais seriamente ali a partir daquele momento. E fui estudando, enfim, e a gente foi crescendo, uma batalha. Naquela época era muito difícil, realmente. A gente tinha uma condição, trabalhava muito, mas não tinha o retorno que a gente esperava, tal. Então foi uma fase muito importante para a gente crescer, para eu crescer especialmente, para o meu crescimento, para você aprender o que é a vida dura, né? E foi ótimo, assim. E a gente foi crescendo. E em 99, final de 99, a gente começa a exportar. A gente conseguiu... meu irmão tinha vindo recentemente dos Estados Unidos, que ele tinha estudado lá. Ele conseguiu um contato muito bom lá. E acabou que deu certo dessa pessoa fazer a distribuição pra gente. E a gente começa a exportar desde então. Qual produto vocês estavam trabalhando? E também, só fazendo adendo, você tem formação na área de administração? Tenho formação, eu sou administradora de empresas aqui em Bauru. Fiz um MBA pela FIA, fiz especialização pela Unesp em engenharia de produção. Eu fiz especialização na IT de direito empresarial. Fiz especialização em comércio exterior lá em São Paulo, na Aduaneiras. Enfim, eu fui me mexendo, assim. Eu nunca quis fazer outra faculdade, mas o conhecimento que é muito importante. Então, muitas vezes eu falo, mas por que você fez tudo isso, né? Você já estava na empresa do seu pai? Eu nunca tive, na verdade, a intenção de sair, né? Então, o que eu ia fazer com esse monte de diploma? Na verdade, o diploma não me interessava muito, me interessava a informação que vinha junto. Então, por isso que eu fiz bastante coisa. E
E aí, em 99, a gente começa a exportar. E eu comecei a gostar, assim, de tudo que eu fazia. Porque, imagina, empresa familiar, pequena, você faz de tudo, né? Uhum. Você joga em todas as posições possíveis. E aí, eu comecei a gostar dessa história de exportar, de importar. E você vai aprendendo. É muita gente que você conversa. Você conhece muita coisa, você conhece muita gente, você conhece muita cultura diferente, maneira de falar, né? Muito problema e é gostoso resolver, quer dizer, o problema é problema, né? Quando acontece é triste, mas depois que você resolve, você fala, nossa, consegui resolver isso, né? E lá fora, não foi aqui dentro, né? Então, era muito gostoso, era não, e é até hoje, né? E aí, quando em 2008, eu falei, eu acho que eu sei fazer isso bem. Eu vou abrir uma empresa de assessoria e consultoria nessa área de importação e exportação, comércio exterior, logística internacional. Eu gosto muito. E aí, acabei abrindo a Cassex em 2008. E eu sempre falo, eu tenho clientes de exportação e de importação. Os clientes de exportação, a sexta carga, a sétima carga, eles me abandonam. Porque é fácil. A exportação no Brasil é fácil, não tem muito segredo. É detalhe, mas não tem muito segredo. Diferente da importação. Você faz com a sua empresa, seria uma assessoria, isso? Seria uma assessoria. Eu não gosto de fazer como trader. Eu gosto de fazer como assessoria mesmo. Então, eu faço em nome da sua empresa. Eu te auxilio a fazer. Te auxilio a fazer os documentos, te auxilio o processo. Enfim, mas em nome da sua empresa. Até porque é legal você aparecer como exportador, não eu. Né? E como trader seria como? Como trader, eu quero enviar... Normalmente, para exportação também funciona, mas funciona melhor na importação. Quero comprar um produto na China. Você pede para um trader, o trader vai fazer todo o movimento e entregar isso aqui. Existe lá maneiras e maneiras, mas basicamente através de um terceiro você acaba trazendo o material. Então, de fato, quem aparece é a trader, não é o importador ou o exportador. Eu nunca tive essa intenção. E aí, você acaba crescendo um pouco o custo, né? Porque você tem um terceiro envolvido no meio. Nesse caso, é só uma prestação de serviço. Então, acho que funciona melhor. E aí, enfim, abri a Cassex. E nunca consegui dar super atenção, porque eu tenho a Cainco, e a Cainco me toma um tempo absurdo. A Cainco é excelente, né? Que também é do segmento. A Cainco a gente faz bandeja de pão, bandeja de aço, para grandes indústrias hoje. Você é sócia ou você é proprietária da Cainco? Não, eu fui sócia até 2014, quando pela segunda vez a gente é vendido, e a gente é vendido para esse sócio nos Estados Unidos. A gente tem um sócio com 80% da empresa nos Estados Unidos. E eu saio, nessa época, meu irmão mantém 20%, e eu saio, e minha irmã também. Mas continuo trabalhando lá da mesma maneira que eu... Igualzinho antes, só não sou sócia, né? E continuei trabalhando na Cainco, e mais ou menos em 2008 também, meu pai e meu irmão abrem uma outra empresa que faz revestimento, tipo, para ficar mais claro, panela com teflon. Não é aquele teflon, mas é mais ou menos aquilo, tá? Não é a mesma coisa, mas é um revestimento antiaderente. E aí eu acabo trabalhando, assumindo ali financeiro, enfim, especialmente na Excelente. E na Cainco, o administrativo é meu, né? Então, RH, contabilidade, Comex mesmo, financeiro, enfim. E as coisas que não é de ninguém é meu. Então, eu continuo trabalhando. Também toma muito tempo. E você realmente gosta desse segmento, então, empresarial? Né? Eu gosto. Porque você se envolve em várias empresas, trabalha trabalha muito também nesse segmento da exportação, no caso. Na importação e na exportação. A Cainco faz muita importação e exportação. Aprendi ali, ali é a minha escola, né? Mas me ensinou muito, assim. Não adianta, no comércio exterior você tem problema todo dia, né? E aí você tem que descobrir a maneira de
de resolver. E você acaba tendo uma bagagem ali, que você já viu isso em algum lugar. Você pega a história, acho que isso aqui eu já vi. Acho que é assim que funciona. E aí, de uns 2 anos e meio para cá, eu falei, bom, não quero só trabalhar com isso, agora eu quero distribuir aço. Porque a Cainco sempre esteve muito envolvido nesse segmento. E eu falei, bom, vou entrar aqui também. E hoje também eu faço distribuição de aço. Aí não contente, porque eu já tinha tempo sobrando, né? Quase o tempo assim já estava. Eu já estava no Ciesp em 2019. Isso que eu ia já perguntar para você, como que o Ciesp entra na sua vida, né? E aí já vamos entrar também, já aproveitando a questão, você foi vice-diretora e agora, né, foi nomeada como diretora titular. Ciesp, eu nem sei de verdade, se for pensar, eu não sei muito bem. Eu sempre fui conselheira do Ciesp. E era engraçado, porque tinha as reuniões do conselho e eu participava. Era aquele monte de homem que eu não conhecia ninguém, de verdade. Eu nunca conheci nenhum empresário. Conhecia ali, de ver ali no Ciesp, então era eu no meio de um monte de homens, empresários, fazendo reunião. E estava ali. Nunca me manifestei para nada, eu acho. Não me lembro, pelo menos, de nenhuma manifestação, mas eu estava sempre ali. E aí eu começo a conhecer alguém, começo a conhecer alguns empresários, até por estar ali, e participar mais do Ciesp, assim, em reuniões. Na época, o Domingos era diretor titular do Ciesp, ele fazia as reuniões e tal, e a gente acabou começando a conversar tal, a respeito de Ciesp. E aí teve a eleição, eu falei, Domingos, eu gostaria de estar na chapa. Mas foi a primeira eleição que teve 2 chapas. Ele falou, Gi, eu acho melhor você não entrar agora, porque agora a gente está com 2 chapas. De fato, você não é muito conhecida, né? Você não vai chamar voto e tal. Eu acho melhor você ficar. Eu coloco você como primeira conselheira, pode ser? Pode ser. E foi quando o Gino teve a primeira eleição, o primeiro mandato dele como diretor. Primeiro? Era o Gino já. Agora estou meio confuso, mas enfim, era o Gino já. E aí, o segundo vice, um dos vices, teve que ir embora, ele foi embora para Brasília. E aí abriu a vaga na diretoria. E eles chamam os primeiros do conselho, eles vão chamando o conselho, primeiro, segundo, primeiro não quer, chama o segundo, não quer, e assim sucessivamente. Eu era a primeira. Porque eu já tinha combinado com o Domingos que eu seria a primeira. Quando me chamaram, eu falei, peraí, eu queria, mas agora não sei se eu quero, né? Opa, peraí. Agora a responsabilidade chegou. E aí, fiquei pensando uma semana, eu falei, eu vou entrar. E conversei com alguns amigos meus, na época, empresários também, eles falaram, olha, a diretoria que está aí é uma diretoria muito boa. Eu acho que se você quiser entrar, você vai estar muito bem, você vai estar com pessoas muito boas, né? Eu acho que você tem que entrar sim. Você foi a primeira mulher ou primeira mulher. Tá. Como segunda vice, inclusive. E aí, entrei. Em 2019, entrei como segunda vice. Quando eu aceitei, o Gino falou, não, tudo bem. Eu antes quero conversar com ela. Eu quero antes saber quem que é, para eu aceitar realmente, né? Ele passou uma tarde comigo lá, a gente conversando na fábrica. Ele foi lá no meu escritório, na fábrica. E quando ele levantou, ele falou, não, eu quero que você seja segunda vice nossa. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que eu falo bastante. Eu não sei bem qual foi o... Aquela questão que você menciona sobre o conhecimento foi fundamental. Eu acho que, sim. Eu não entrei em detalhe com o Gino por quê, mas, enfim. E aí, entrei como segunda vice. E fui e tal. E fui aprendendo. Na verdade, eu jamais poderia ter entrado como diretora titular. E uma vez até o Marquinho... entrou o Gino, o Marquinho da Plazútil e eu.
já era, né? Eu entrei como segunda vice. E aí o Marquinho, pouco antes da última eleição, não essa agora que aconteceu, na anterior, o Marquinho falou, não, agora você tem que ser. Eu falei, Marquinho, eu não me sinto ainda na condição de ser diretora titular. Eu preciso ainda aprender com vocês. Porque lembra, nada, né? Eu não tinha experiência nenhuma nesse tipo, né, de lugar, né? Meu lugar era outro, né? Então eu preciso da sua experiência, preciso da experiência do Gino, para me ensinar ir para São Paulo, como que é me comportar em São Paulo, como que é conversar com o pessoal em São Paulo. De fato, uma das únicas mulheres, assim, lógico, tem mulheres lá, e acho que são umas 3 diretorias hoje que foram eleitas, me parece, já tinha uma em Botucatu, uma em São José, acho que do Rio Preto, me parece que elas se mantiveram, agora parece que tem mais uma. Você em Bauru. Em Bauru, acho que são 4 diretorias hoje, vai ser em 2026, de mulheres. Mas na época não, né? Então eu precisava deles para me ensinar. Como que eu faço, né? Como que eu converso lá? Com quem que eu converso? Como é que funciona? Não é você chegando e, né? Eu falei, não, Marquinho, eu ainda acho que essa eleição no interior, eu falei, acho que não faz sentido. Mesmo com toda essa resistência, acontece o fato e você é eleita como... Então, nessa agora, na anterior não, na anterior se manteve o Gino Sim. e o Marquinho. Aí com o passar dessa trajetória, você aí eu acabei, eleita agora, atualmente, né, para assumir titular. Em 2026. E para você, como que é receber, né, essa oportunidade também, porque esse desafio. É um desafio. Assim, eu já estou bem inteirada do CIESP, né? A gente faz bastante coisa e não estou aqui querendo agradar de forma nenhuma ninguém, elas sabem disso. A gente não faz nada sem o pessoal de dentro do CIESP. Solange, a Renata, o Túlio. A gente não faz nada sem eles, não tem como, né? Então, a gente já atua bastante, a gente faz bastante evento, a gente faz bastante... Então, assim, aqui em Bauru eu já sei mais ou menos como me comportar, o que fazer, como que é. Agora, realmente vai ser... lógico, a gente vai... Eu já participo de algumas reuniões em São Paulo e tal, mas como vice, né? É diferente de você estar lá como titular. Então, agora vou ter que aprender outra, né? Outra maneira... certamente os compromissos serão outros, né? Eu acho o desafio interessantíssimo, assim. Estou super disposta a assumir. Eu acho que eu gosto, né? Desse tipo de desafio, assim. Eu acho que isso me leva a melhorar, né? Eu estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre o tempo todo tentando me inteirar o máximo possível das coisas para que eu possa, inclusive, conversar com essas pessoas, né? Porque essas pessoas estão ali num cenário totalmente diferente do nosso. E na sua visão, né, qual que é, então, o futuro da indústria regional, né, agora na atual conjuntura? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, aí você responde para a gente já já. Tá bom? Obrigada. E você continue com a gente e não saia daí, porque nós voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a empresária e diretora titular do CIESP Bauru, Gisela Casarim. Olha, antes do nosso intervalo, eu perguntei para você como que você vê o futuro da indústria regional. Gostaria que você falasse para a gente qual que é o seu olhar, a sua experiência que você tem já de mercado, não só regional, mas também a experiência internacional que você tem. Eu acho que agora, com essa questão do tarifaço, enfim, desse período que a gente está passando, é um período bem complicado, especialmente para as empresas exportadoras, né, da região. Muita gente muito assustada, porque não sabe efetivamente o que vai ser, né. Mas é interessante a mudança do perfil, né, das indústrias aqui da região de Bauru e região, como as empresas vêm se modificando para melhor, né? Você vê que as pessoas
administradores, eles estão se especializando mais, enfim, tem tudo para levar realmente as nossas empresas a um patamar diferente. Lógico que a gente tem aí um problema conjuntural, político e tributário, nada tranquilo, né? Porque agora 2026 começa a primeira etapa da reforma tributária e você vai ter que começar até 2032 manter ali 2 contabilidades e tal. Isso vai ser um desafio de verdade, não sei se essa é a palavra certa, mas minimamente um desafio para todas as empresas, né? Como que isso vai funcionar, enfim. De fato aí vai ser alguns anos aí de sei lá, né, como é que vai ser, né, de desafio mesmo, como que vai ser feito isso, né? Hoje você já tem um tributário meio esquizofrênico, né, porque você nunca sabe, por mais que você tente, você não sabe se está fazendo certo, e aí você vai ter mais uma perna ainda para levar até 2032. Então isso aí acho que vai ser um desafio muito grande para todas as empresas, né? Mas as empresas são resistentes, os empresários são resistentes, né? É aquela história, nem a NASA explica, né? Como a resiliência do brasileiro, a resiliência dos empresários, enfim, que por mais problemas que apareçam, a gente vai tentando nadar no meio daquele problema e, enfim, da maneira que dá, a gente vai saindo, né? E assim, né? O brasileiro, ele é resiliente mesmo. A gente reclama, mas no fim a gente acaba conseguindo. Então, eu acho que a gente tem tudo, sim, para que, com a ajuda, né, política, se Deus quiser, né, que se a gente conseguir, finalmente, algum dia, a gente ter um país um pouco mais, menos eles contra nós, né, eu acho que a gente pode ter aí um futuro como a gente teve lá, crescimento econômico, 1930, 1950, né? Quem sabe a gente não consegue, talvez não crescer tanto, porque, né, hoje, com a globalização, acho difícil você ter um crescimento desse, a gente não é China, né? Mas quem sabe a gente não consegue aí ter um crescimento maior e isso vai beneficiando todas as empresas, sem dúvida nenhuma, né? Um juros mais baixo, que justifica investimento, não justifica o dinheiro ficar no banco, né? Esse dinheiro tem que girar, né? Esse dinheiro tem que girar. Tem que produzir emprego, essa é a roda que faz o mundo girar, que faz as indústrias e o país girar. Você tem que produzir, gerar emprego, produzir serviço, produzir negócio, exportar especialmente também, né, que isso é muito bom para o país, traz divisa para o país. Enfim, eu acho que vai ser aí um desafio. Agora, especialmente, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o Trump aí, a gente não sabe o tal do tarifaço, quando continua, se termina um dia, quando pode terminar, se isso vai mudar, se isso não vai. Sem dúvida nenhuma, o Ciesp está super empenhado nisso. O Gino, que está na Abimac, né, hoje ele é presidente do conselho da Abimac, ontem ele estava inclusive com o Tarcísio, está super empenhado nisso também, está viajando que nem um louco, também empenhado nisso, porque a indústria de máquina não teve nenhuma exceção naquela lista de exceções do tarifaço. Então, está todo mundo aí tentando brigar para ver se consegue melhorar o panorama aí, enfim, com relação a essa tarifaço agora. Gisela, eu quero agora que você fale especificamente voltado para as mulheres, porque você é empresária, atuante líder no segmento que você, né, trabalha também, como a gente já posicionou aqui, primeira mulher com título aí, né, no Ciesp, e para as mulheres que realmente querem começar alguma história empresarial, que recado ou mensagem você compartilha com elas? Eu vou ser absolutamente honesta com você, que é um negócio até interessante, assim. Eu tive muita sorte, de verdade. Eu nunca tive esses embates muito... Eu nunca senti essa super preconceito por eu ser mulher. Lógico, lembro, meu pai era dono da empresa, né? Eu tive
sim, algumas oportunidades e uma sorte muito grande de conhecer pessoas que me deram a mão ao invés de me atacar, né? Mas a gente vê isso sim, né? Das mulheres, o salário da mulher é menor, ninguém acredita que ela é tão competente quanto aquele homem. É difícil, eu acho que é difícil, sim. A gente vê isso, né? Eu acho que você tem que deixar aí, tipo, ok, vão falar mal? Prova que é o contrário. Eu acho que as mulheres são totalmente capazes de se provarem melhores do que aquilo que as pessoas podem eventualmente pensar de negativo delas. Vai e faz. Mostra que dá para fazer. Mostra que você tem competência para isso. E tem. E a gente tem a competência de fazer muitas coisas e a gente é diferente, a gente enxerga os detalhes. Os homens são mais, né, não tem tanto sentimento naquilo que faz. As mulheres sempre têm, né? Não é um sentimento, né? Não é aquela coisa melecada, não é isso. Mas a gente enxerga as pessoas diferente, a gente consegue abraçar, que todo mundo abrace aquele seu projeto. A gente tem um jeitinho, né? Diferente do homem. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem que não se deixar abater, que eventualmente você vai escutar coisas que você não merece, não deveria nem estar escutando. Mas você tem que fazer, não adianta. Para você provar que você pode fazer, você tem que fazer, independente do que as pessoas estão falando por trás. Acho que isso é o primordial. Muito bom, então fica essa sua dica aí para todas as mulheres, para todas nós, e também, claro, não só as mulheres, né, independente. Sim, para os homens também, porque tem os homens também que sofrem muito também. Exatamente. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, e eu gostaria que você ficasse muito à vontade, se quiser colocar alguma informação que não foi perguntada, e também, claro, deixar um recado final para quem nos acompanha. Não, eu acho que, assim, eu já falei, né? A gente podia ficar aqui conversando a tarde inteira, porque eu gosto de falar muito. Não, eu acho que as perguntas, a gente, assim, o que a gente tinha para falar, eu se fosse falar da minha vida, ia passar uns 2 dias falando, porque eu gosto. Eu acho que não, eu acho que foi muito boa, muito bom o bate-papo. A gente gosta de ouvir também. Né? Gisela é família, como eu trouxe aqui, né? Uma pessoa, mulher empreendedora, empresária, tem esse lado também humanizado, como você coloca aqui. E claro que para nós é uma alegria poder te receber aqui e ouvir um pouquinho da sua história, né? Que você fica o convite para retornar em outros momentos, contar mais histórias e também, claro, dessa importância de você estar atuando aí no CESP, fazendo a diferença também, viu? Obrigada por você aceitar o nosso sempre convite. que você quiser convidar, adorei. Perfeito, o convite já feito desde já. Mas eu quero mais tempo. Combinado, tá vendo? Perfeito, então. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Uma boa tarde. O CESP está à disposição, não só das indústrias, mas da população em geral, porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só, principalmente para os associados, mas não é só para os associados. A indústria é uma só, né? A gente tem que batalhar por todos, né? Não é só pelos nossos associados. E também quando a própria sociedade, a própria prefeitura tem alguma coisa em relação à sociedade mesmo, ao todo, né? Não só relacionado à indústria, eles estão sempre procurando a gente também está de portas abertas lá, enfim, para eventos ou para demandas, o que a gente puder ajudar, o que a gente puder, pelo menos, direcionar aquele problema, a gente está super aberto, a gente tem uma equipe lá maravilhosa, que está disposta, nossa senhora, não sei o que seria da gente sem eles, estando lá todos os dias para ajudar a gente a defender a indústria e defender a sociedade, enfim. Estamos lá de porta aberta para quem, de fato, precisar. Isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho. E que o empresário entenda também. Não, de jeito então, nenhum. Deixo para você aí, né, minhas considerações de sucesso, Obrigada. Sabedoria, né, para essa nova empreitada aí, como de diretora titular. Sim, eu preciso. Tudo de bom para você. Obrigada para você também. Obrigada pelo convite. A gente agradece pela participação.
E a você do Conversa Diária, vou deixando aqui meu forte abraço e até o nosso próximo encontro, porque hoje nós conversamos com Gisela Casarim. Então, estaremos aí até amanhã, né? Numa próxima oportunidade, conversando também, trazendo aqui mais novidades para você. Um beijo e um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.